Muito bem. Olá a todos. Estamos começando hoje mais um vídeo nossa da Performance Recovery. Mais uma vez, isso daqui vai ser gravado, não vai ser uma live. Mas hoje nós vamos falar sobre... na última live, né, a gente falou sobre mobilidade para agachamento. Né, eu fiz uma sequência de 3 lives falando sobre os fundamentos do agachamento, né, a parte da coluna. Depois eu falei de como a gente faz para formar o padrão de movimento, e depois eu falei da mobilidade. E hoje a gente vai falar de um tema diferente. A gente vai falar de agachamento, de treino de agachamento, que envolve treino de força para idosos, né, ou para pessoas de 50 anos mais, no geral. E esse tema é um tema bem interessante porque algumas pessoas têm bastante dúvida. Existem alguns preconceitos, né? Os treinos de agachamento, os treinos de força no geral, trazem alguns mitos e alguns preconceitos com relação à população em geral, né? De que pode causar danos para o joelho, pode causar danos na coluna. E nem se fala do quanto que isso se potencializa quando a gente fala de passar esses treinos para idosos, para pessoas mais velhas, tá? Que não tiveram experiência com esse tipo de treinamento durante a vida. Será que é possível treinar elas, passar esse tipo de treino para elas? Será que elas conseguem se adaptar a esse tipo de treino? A resposta é sim, só que, obviamente, como tudo na vida, você tem que ter um bom conhecimento do que você vai fazer, de como que está a condição dessa pessoa, para você trilhar o caminho em que ela consiga chegar a ter uma boa performance e colher os frutos desses estímulos, né, desse treinamento. Antes da gente começar a falar do tema em si, gostaria de pedir para vocês entrarem nos nossos canais, né? No canal do Instagram, que é o Performance Recovery Cursos. Lá a gente coloca postagens diárias a respeito de treinamento e agachamento e coisas relacionadas. De entrar no nosso site da Performance Recovery.com.br. Lá vocês têm todos os materiais das lives que a gente posta. Vocês podem fazer o download de graça e ficar também a par de qualquer outro tipo de material que a gente possa colocar, ou cursos que a gente cria e tudo mais, que a gente está desenvolvendo o curso agora. E vocês podem ter informações lá e também acompanhar no Instagram. E agora, voltando, né, ao assunto que eu trouxe, será que idosos podem fazer treino de agachamento? Treino de agachamento envolve várias articulações, né? Envolve principalmente a articulação do joelho, a articulação do quadril, estabilidade de tronco, mobilidade de tornozelo. Envolve grandes amplitudes de movimento, envolve um bom controle, né, da musculatura, tanto estático com relação ao tronco, quanto dinâmico com relação ao quadril e joelho. E como que a gente faz para eles conseguirem chegar lá? Os exercícios, principalmente da live passada e retrasada, eles não são excluídos quando a gente vai passar esse tipo de treino para os idosos. Na verdade, aqueles exercícios para construir padrão de agachamento, que fazer os exercícios de ponte para conseguir ativar os glúteos, fazer aqueles exercícios com a bola, para você, né, trazer a bola, deitado, trazer a bola para você, afastar a bola com uma perna só enquanto a outra perna fica esticada, colocar uma perna em um caixote, em algo elevado, só uma perna, para você fazer o padrão de movimento de agachamento profundo só de um lado, depois fazer o agachamento do outro lado enquanto você estabiliza e faz a respiração. Fazer o padrão de agachamento deitado com as pernas na parede, né, enquanto você fica lá 90 graus de joelho ou um pouco mais,
fazendo o padrão de respiração, ou de lado com elástico nos joelhos, para você conseguir ganhar ativação de glúteo médio e ter aquele padrão de afastamento de pernas correto. Todos esses exercícios entram, né? Você pode fazer eles são muito bons, eles não são... se a pessoa tiver muita debilidade ou falta de controle, eles não vão oferecer nenhum tipo de risco caso essa pessoa não consiga executar o movimento bem feito. O exercício de 4 apoios, né? Fica em posição de 4 apoios e estende uma perna e a mão contralateral, e assim você consegue trabalhar cadeias cruzadas, né? de tronco e coluna, ativação de glúteo, ao mesmo tempo que você mantém a estabilidade de tronco. Esses exercícios são muito legais para você começar a montar o padrão de movimento, porque quando a gente fala de idosos, a gente precisa tomar mais cuidado com a relação de controle muscular, de coordenação deles, porque quando a gente tem uma pessoa com mais idade e sedentária, a maior dificuldade que ela vai encontrar é controlar os movimentos da pelve, né? Fazer retroversão pélvica, anteroversão pélvica, esses movimentos de pelve são muito difíceis, e estabilizar a coluna torácica, né? Estabilizar a coluna torácica, manter a curvatura normal da lombar. Esses são os maiores empecilhos. Geralmente todo movimento que eles fazem é com foco em movimento de joelho, né? Eles têm predomínio de joelho e não tem um bom controle de quadril. Geralmente a pelve fica em retroversão, com a falta de lordose lombar, né? A coluna fica quase numa flexão, quase numa cifose, né? Quase numa flexão ali lombar, e geralmente a torácica bem cifótica. O que a gente tem que fazer é inverter isso. A gente tem que fazer com que a torácica vá para um pouco mais de extensão, vá para a extensão, para conseguir manter estabilidade e ativar a musculatura ali da periescapular, todos os músculos que controlam a escápula, e também trazer a lombar para uma lordose melhor, para um controle melhor e um controle pélvico melhor, né? Quais são os exercícios que a gente pode fazer para estimular esse tipo de movimento? Que sejam simples, que sejam leves e que consiga ter uma progressão. Os exercícios de good morning, de bom dia, são os primeiros que a gente passa, né? São exercícios muito interessantes, porque eles ensinam muita coisa, né, para essa pessoa, né, com relação a controle de tronco. Eu consigo falar essas coisas por experiência própria por conta da minha mãe, né? Ela passou muito tempo sedentária, a vida inteira dela praticamente, foi só desempenhando atividades domésticas. E com mais ou menos 60 anos de idade, depois que ela teve uma fratura de ombro, eu fiz a reabilitação do ombro dela e falei assim: mãe, agora para você terminar a sua reabilitação, você precisa começar a fazer uma atividade física. Qual será? Vamos fazer treino com peso, porque é o que eu entendo e é o que o Rafael, amigo meu aqui da Performance Recovery, faz. Então ela fez a reabilitação comigo e o treino, né, de pesos, né, o treino funcional que a gente colocou foi desenvolvido pelo Rafael. E eu acompanhei bem de perto, obviamente. E ela tem basicamente esse tipo de padrão, né? Ela tem uma cifose, ela tem fraqueza do abdômen, ela tem uma falta de controle pélvico, dificuldade de ativar os glúteos. Os padrões de movimento são basicamente todos pelo joelho. Ela tem uma assimetria de forças de tronco, né? Um lado do tronco é mais forte que o outro por questões particulares dela. Só que isso é uma coisa que a gente encontra na vasta maioria das pessoas com mais de 50 anos e que são sedentárias. Então, o exercício de good morning, colocando um cano de PVC nas costas, em que uma mão a pessoa segura na altura da nuca e a outra mão por trás segura na altura da lombar, é um bom exercício para a gente começar.
ela segura esse cano de PVC, é orientado que ela mantenha o cano de PVC em contato com as costas, né, de cima a baixo, que não deixe ali na lombar o cano de PVC se afastar. E aí você pede para a pessoa fazer o good morning, fazer aquela inclinação do tronco à frente, fazer a flexão de quadril, mantendo a estabilidade lombar. É um exercício muito simples, mas de início eles geralmente apresentam bastante dificuldade, então é uma coisa que vai com o tempo, né? Com o passar dos treinos, né, repetições e tudo mais, então as séries elas têm que ser o mais volumosas possível, mas obviamente eles não conseguem atingir tanto volume, né? Então tem que ir medindo de acordo com o que cada um aguenta, e também esses exercícios, apesar de não ter carga, ele exige um controle de tronco, uma ativação de musculatura lombar, torácica e do abdômen considerável. Então, se a pessoa for muito sedentária, ela vai cansar rápido, mesmo com exercício sem carga. Mas esse é um exercício muito bom. Sempre, né, pedindo para que a pessoa faça o controle de respiração, né? Puxar o ar e soltando o ar à medida que vai fazendo o movimento, ensinando pequenas manobras de valsalva, só para a pessoa saber controlar, né? Controlar a respiração, puxar o ar, controlar a saída do ar, a expiração e tal. A respiração diafragmática, né? A respiração mais alta aqui, que usa os músculos acessórios, para a pessoa ganhar esse controle mesmo, né? Ao longo dos exercícios, essas formas diferentes de você controlar essa respiração vão ser necessárias. Idosos geralmente têm dificuldade de fazer respiração diafragmática, né? Fazer aquela respiração que você expande mais embaixo, a parte de baixo. Na respiração diafragmática para treino de força não é só você jogar a barriga para frente, meio que tentar encher a barriga. Você tem que fazer um esforço para colocar pressão em todas as direções, né? Encher as laterais, encher para frente, não só para frente, porque senão você cria um padrão de hiperlordose que vai atrapalhar na hora do agachamento. Um outro exercício de good morning, depois para passar, para a pessoa conseguir já lidar com peso e controlar esse movimento de hip hinge, né, que é a flexão de quadril, é fazer o good morning segurando um peso atrás do quadril. Então, as mãos para trás, segurando um kettlebell ou um dumbbell, com um peso que exija que ele contraia as costas para conseguir estabilizar aquele peso. Então, não é feito com peso tão baixo. Dá para fazer a partir de 8 quilos, dependendo da pessoa, 12. Acho que 16 já é um exagero, mas daí você vai observando, né? Qual que é a quantidade de peso que recruta a musculatura, mas que ele consegue fazer o movimento. Porque não é um exercício, não é um peso que vá com o propósito de ganho de força. É um peso com o propósito de recrutamento da musculatura para trabalhar a coordenação dela. Então é uma mínima quantidade de peso que recrute o músculo de uma forma satisfatória, né? Não é a máxima quantidade de peso que a gente vai pensar aqui. E aí, segurando esse kettlebell ou esse dumbbell atrás das costas, ele vai lá e executa o good morning, né, que é a flexão do tronco à frente. Isso é bem legal, que para manter o controle do peso ele não pode arquear as costas, ele tem que manter as costas mais um padrão de extensão e usar só o quadril. Esses dois exercícios são exercícios que a gente chama carro-chefe, são os principais para a gente começar a dar essa educação postural, né, de controle e tudo mais. Além daqueles que eu já passei, né, que são os exercícios de 4 apoio, que faz a extensão dos membros cruzados, né, estende o braço esquerdo com a perna direita, depois troca. Os exercícios de bug, né, de ficar de costas no chão com os membros para cima, só com os pés apoiados na parede. O exercício de bug mesmo, de insetos sem apoiar os pés na parede, mas que você mantenha uma perna dobrada com quadril e joelho 90 graus e a outra perna estende, aí volta e estende a outra. Esse exercício para ganhar controle, que vai ensinando o padrão de agachamento sem você necessariamente colocar ele para fazer o agachamento.
Idosos tendem a ter maior rigidez de tornozelo do que jovens, né? Às vezes se encontra alguns jovens com bastante rigidez, mas idosos tendem a ter. Então, desde o início, trabalhar essa mobilidade de tornozelo, porque ela vai ser necessária para você conseguir entrar no padrão de movimento de forma adequada. Então, todo treino, fazer mobilidade de tornozelo, alongamento de panturrilha, alongamento de gastrocnêmio, alongamento de sólio, liberação miofascial, autoliberação miofascial. Ensinar isso daí para conseguir, quando for agachar, quando chegar a hora de agachar, ele conseguir entrar, né, no padrão de agachamento, e não ficar com dificuldade. Tipo, ele já tem o controle motor adequado para iniciar, mas não tem a mobilidade. Então a mobilidade, mesmo que você não vá trabalhar naquela sessão ou agachamento e a necessidade de ter essas mobilidades, toda sessão de treino fazer mobilidade de tornozelo e mobilidade de quadril. A mobilidade de quadril seria trabalhar principalmente extensão, rotação interna e rotação externa de quadril, né? Que são os movimentos que vão ser importantes para a gente conseguir entrar no padrão ali de agachamento, conseguir uma boa profundidade quando essa for a hora. Depois que a gente tem esses exercícios de good morning, né, a gente tem exercícios do agachamento mesmo, só que a gente vai trabalhando as alturas. Então, o agachamento sentando em algum apoio, em algum caixote, em alguma cadeira, bem alto, mantendo os braços à frente, podendo ser o agachamento livre, ou o goblet squat, né, segurando o peso à frente do corpo, porque o goblet squat ele ajuda a recrutar a musculatura da torácica. Então, ele é um ótimo exercício para começar. Parece que o goblet squat é um exercício pesado, mas ele é o mais fácil do que fazer o air squat, que é o agachamento livre, com a cadeira, né, sentando em um apoio. Então começa segurando um peso na frente que consiga recrutar e faz o agachamento com a profundidade controlada. E a partir desse agachamento de profundidade controlada, começar a trabalhar os agachamentos isométricos, ou então desce até alguma altura e logo antes de chegar no banco, para e tenta, né, trabalhar, aí nesse momento trabalhar postura, trabalhar respiração e tudo mais, aquele agachamento com 5 segundos de pausa, porque é necessário esse tempo, é necessário que o exercício seja feito lento, é necessário ter momentos do agachamento que você exercita a isometria, para esse padrão de movimento começar a ser incorporado. Se a gente fazer exercícios muito dinâmicos e muito rápidos, o movimento passa e ele não é incorporado, ele precisa ser incorporado. Então, os agachamentos com pausa são muito bons. Pausa em vários níveis, né? Você inicia o agachamento, agacha lá os primeiros 30 graus, pausa. Dá o feedback de como está a coluna. Faz a anteroversão pélvica se for necessário, corrige a torácica se for necessário, afasta os joelhos se for necessário, afasta os pés, corrigiu? Desce mais um pouco, desce mais 30 graus, vai até 60, pausa, corrige a pelve, corrige a torácica, corrige a abertura dos joelhos, sobe. Então esse é um bom movimento. Ele exige um recrutamento muscular grande, então ele vai ter um efeito fisiológico bom. Esse recrutamento muscular ele vai ter um efeito de ganho de controle, né, de coordenação, muito bom. E é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa para a pessoa conseguir absorver aquele padrão de movimento. Exercícios do estilo, se ele conseguir, né, semi-ajoelhado, né? Semi-ajoelhado, ficar um joelho apoiado no chão, o outro pé com o pé apoiado no chão, né, o joelho a 90 graus. E a partir daí fazer exercícios de tronco, né? Colocar um bastão, um cano de PVC nas costas, semi-ajoelhado, fazer as rotações de tronco, sem mexer as pernas, sem mexer o joelho e tal, mantendo. Então, esse exercício é muito bom porque ele vai recrutar músculo oblíquo, vai exigir uma postura melhor.
E isso tudo vai agregando no ganho de controle do tronco, que é uma das coisas que a gente tem que ter, que a gente tem que conseguir. Então, semi-ajoelhado fazendo rotação, fazendo good morning semi-ajoelhado e fazendo desenvolvimento dos braços, né, semi-ajoelhado também, para ganhar controle de cintura escapular. Toda essa musculatura da cintura escapular também é importante, obviamente, e vai ser muito bom. Quando a gente faz esse tipo de exercício semi-ajoelhado, a gente consegue ter um recrutamento melhor. Exige uma estabilidade maior de tronco, tem um recrutamento de um lado, depois do outro, você consegue acumular mais a ativação muscular dessa forma. E com o tempo, colocar um pouco de peso, né? Se a barra de 10, 15 ou 20 quilos for muito pesada, e será, o cano de PVC ele pode ser adicionado com caneleiras, né? Com essas caneleiras aqui, né? Então você consegue, aqui 3 quilos, você consegue adicionar aos pouquinhos, né? Então coloca uma caneleira de 1 kg, de 2, de 3, de 5, e assim você consegue fazer uma progressão até ele, porventura, chegar no peso maior, né? Com a barra vazia, por exemplo, né? Isso é muito bom para novamente, ganhar controle de cintura escapular e aqui a gente vai conseguir trazer a coluna torácica para uma posição melhor. Então, recapitulando, né? Novamente, os exercícios de good morning com PVC nas costas, segurando um kettlebell ou um dumbbell atrás das costas. Antes disso, os exercícios de 4 apoios, exercícios de dead bug, né, que é inseto morto, de costas no chão com os membros para cima, os pés na parede ou os pés sem apoio. O semi-agachamento com pausa. Os exercícios de tronco de rotação, inclinação e desenvolvimento, né, o strict press semi-ajoelhado. E a partir daí você já tem uma boa quantidade, né, de exercícios para você trazer essa pessoa para o controle muscular. É muito interessante também, com o tempo, associar pliometria, né? Pequenos exercícios de pliometria, né? Obviamente não vai ser um negócio absurdo de cara, mas fazer o treino de agachamento, né? Você pode de início, quando ele já tiver com um padrão já melhor e você já estiver conseguindo trabalhar o agachamento com o air squat, por exemplo, começa a trabalhar o air squat, e aí quando tiver o padrão de agachamento bom, trabalhar junto os exercícios de pliometria. Então, o semi-agachamento até 30 graus, seguido de salto. Então, salto por cima da barreira, pode pegar pequenas anilhas, né? Aí depois vai de cada paciente, vai de cada idoso. Quando tinha o projeto de treino funcional 50+, que teve onde eu trabalhava, teve pacientes com mais de 50 anos que conseguiam pular no caixote, no teste de pliometria, conseguiam pular 70 centímetros em cima do caixote. Um caixote com 70 centímetros conseguia pular. Isso é ótimo, né? Isso é muito bom. Mas alguns não conseguiam tanto. Alguns conseguiam pular os 30 centímetros, conseguiam pular 40 centímetros. Mas você tem que ver a evolução de dentro do paciente. Muitos desses não faziam saltos, né? A minha mãe nunca saltou, né? Nunca correu. E de repente estava fazendo lá os saltos dela de 30 centímetros, saltos de 40 centímetros, treinando corrida. É muito legal também treinar para associar, né? São treinos acessórios, né? Os tiros, né, de velocidade, pequenos tiros, né? Tiros de 50 metros, tiros de 100 metros, porque daí você exige uma velocidade maior e isso exige, né, um ganho de força. Os treinos de salto, né? Salto sobre barreiras para frente, salto em altura, né, sobre o caixote, semi-agachamento com salto, tudo isso ajuda também, isso um pouco mais para frente, mas dá para fazer tranquilo. É muito legal de ver essa evolução também. E
treinar também, obviamente, muito importante, sempre fazer exercícios que estimulem a ativação do tronco, porque o agachamento com pesos é o exercício que ativa o tronco, ativa demais, você tem que estar com o tronco todo bem, com a musculatura ativada, contraída, para você conseguir agachar com estabilidade. Então, fazer as pranchas, prancha lateral, prancha frontal, fazer outros exercícios, né? Dá pra fazer a prancha com o tempo, né? Fazer a prancha com os... Acho que de início as pranchas mais estáveis são as mais recomendadas. Nada de treino de muita instabilidade, né? Treino mais estável, iniciando as pranchas com o joelho apoiado no chão, para se a pessoa tiver muita fraqueza, com o joelho apoiado no chão e sem apoiar os cotovelos, apoiar as mãos, porque isso facilita, né? À medida que for desenvolvendo, aí você deixa o joelho no chão e o cotovelo, depois quando tiver mais fácil o joelho no chão, quer dizer, tira os joelhos do chão e mantém só os cotovelos, ou então uma transição tira o joelho do chão e deixa as mãos, aí depois desce e deixa os cotovelos. Isso tudo dá para fazer. E finalmente começar a fazer o agachamento com um pouco de peso, né? O agachamento costas. E antes de agachar, ensinar o padrão, né, de juntar as escápulas, né, esse padrão de fazer esse movimento, juntar as escápulas, fazer a extensão da torácica, segurar a barra nas costas, para ver se o ombro fica confortável, para ver se consegue fazer a ativação adequada do tronco, para conseguir fazer a respiração antes mesmo de agachar. Antes mesmo de agachar, coloca o peso, sente o peso, né, nas costas e nos ombros, e tenta fazer a respiração com aquela barra, tenta posicionar bem o tronco com aquela barra, trabalhe semi-agachamentos, trabalhe, né, mantendo a estabilidade de joelhos. Da mesma forma dá pra fazer a preparação para o agachamento frente, né, segurar a barra na frente, e aí ele vai ter as limitações de ombro, e aí antes mesmo do agachamento você vai trabalhando isso, né, de conseguir subir os ombros e deixar a barra repousar sobre o ombro. E à medida que você perceber que tem muitas limitações, durante o treino você vai treinando mobilidade de ombro, vai treinando mais a extensão, os good mornings com bastão, deitar sobre o rolo de soltura para conseguir a extensão, e aí trabalha com os pesos, né? Trabalha com pezinhos livres na mão para fazer movimentos de braço, abrir, fechar, com um rolo na altura da torácica e alguma coisa estabilizando a pelve. Eu tenho esse rolo pequeno aqui, que não é tão adequado, e eu tenho um rolo maior, aquele rolo de 60, 70 centímetros, que daí cabe as costas inteiras, né? Você pega do sacro até o final da torácica, dá pra pegar, chega até mais ou menos na nuca. Esse é o mais indicado, né? Porque daí você consegue colocar a pessoa de forma passiva num padrão de extensão torácica. E aí você pede exercícios de recrutamento do abdômen, né? Ou seja, levantar uma perna com peso na mão e fazer esse tipo, o dead bug com o rolo nas costas. Isso vai ganhar muito controle. Na hora que for colocar no padrão de agachamento, só tem a ganhar, né? E também dá para treinar o agachamento partindo de baixo, né? Então, segura num pilar ou segura em algum apoio e fica lá embaixo ganhando profundidade, né? Fica na postura de agachamento. Pode ter um elástico entre os joelhos para ativar a musculatura do glúteo médio e tal. E ganhando conforto na posição de baixo. Se ele conseguir, se os joelhos permitirem e tudo mais. Se não permitirem, você fica até a altura limite que dá para ficar. Não vai ficar muito tempo porque vai ter que ter ativação de quadríceps e tudo mais. Dá para ter um espaldar, às vezes, algumas academias, alguns lugares têm um espaldar, dá para fazer esse tipo de exercício no espaldar, ou segurando no espaldar, ou segurando numa fita ou numa faixa que passa pelo espaldar, ele segura a faixa. Mas ficar lá embaixo para ganhar mais essa mobilidade de quadril, para conseguir ficar mais confortável lá embaixo, é bem interessante para início, né? Antes de entrar no exercício mesmo como todo. Então fica lá embaixo e aí o exercício é subir sem apoio ou subir com pouco apoio. E aí você se apoia e desce. Fica lá embaixo,
joga os joelhos para fora, deixa a coluna ativada, né, com toda a coluna estabilizada, tenta tirando a mão do espaldar do apoio e subindo. Esse é um exercício muito legal para recrutar, né? Um exercício que, em vez de você descer, né, começa o exercício de cima e vai descendo, você começa o exercício de baixo, né? Você desce com ajuda e sobe sem ajuda. Então você inverte um pouco ali a lógica e você consegue treinar a parte profunda do agachamento antes de colocar tudo. Essa é uma ótima forma também. Então, como vocês podem ver, não fugiu muito do que a gente faz com alunos iniciantes, mas obviamente a gente presta mais atenção, porque na coordenação e na mobilidade. E uma coisa, a gente não tem pressa, não precisa ter pressa. Esse é um projeto de meses até você conseguir chegar no padrão de movimento. Existe muita rigidez articular, existe às vezes muita fraqueza muscular, existe às vezes muito acúmulo de lesões. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser respeitado. Então, se numa sessão de treino ideal para uma pessoa que é mais jovem e treina, a gente tem ali entre 10 e 15% do tempo de treino dedicado à mobilidade, entre 10 e 15% do tempo de treino dedicado a exercícios acessórios e entre 80 e 70% do tempo de treino dedicado ao treino em si. Para idosos, a gente vai mudar essas porcentagens. A gente vai colocar entre 20 e 30% do tempo do treino dedicado para mobilidade, entre 20 e 30% do tempo do treino dedicado para exercícios acessórios, né, controle e tudo mais, e ali entre o tempo que sobrou, entre 40 e 60% do tempo do treino dedicado ao resto, né, ao que sobrou. Na verdade, eu falei a porcentagem errada, né? Mas a ideia é ficar mais tempo preparando o corpo. Meu filho chegou, ó. Ele tá querendo entrar aqui, mas a gente já tá terminando a live. Mais tempo preparando o corpo, né? Mais tempo trazendo mobilidade, mais tempo trazendo exercícios de coordenação e controle, mais tempo trabalhando as simetrias e menos tempo do treino, né? Menos pressa para fazer o treino em si, né? Essa eu acho que seria a mudança principal, a maior diferença, porque os treinos de coordenação, os treinos para ganhar controle, eles não fogem muito, né? A gente só dá mais tempo, né? Mais tempo explicando, mais paciência para se fazer entender e para fazer com que esse movimento seja interiorizado, né? Que a pessoa consiga absorver esse movimento. Ela precisa de exercícios que tenham pausa na posição em que a musculatura está sendo ativada, né? Então usa os agachamentos com pausa e todos os exercícios com pausa e isometria. Você faz o momento de isometria, ele não vai aguentar tanto tempo, então você pede coisas específicas que ele consiga processar e ativar o músculo. Tira, coloca de novo naquela posição e assim vai. Então, basicamente é essa a estratégia, né, que eu utilizo para quando estou lidando, né, com idosos e eu quero passar esses treinos de força, que é muito importante. Os benefícios dos treinos de agachamento para idosos é muito grande, né, porque geralmente eles perdem isso, então eles ficam com dificuldade de sentar e se levantar de uma poltrona, ou no banheiro, às vezes tem muita dificuldade de conseguir se sentar, de conseguir se levantar, de conseguir sair do banheiro, porque eles perdem esse padrão de movimento. Eles sofrem muito com amnésia muscular, ou eles não conseguem mais recrutar a musculatura de glúteo, não conseguem mais recrutar direito a musculatura das costas. E o treino de agachamento traz tudo isso de volta. Isso é muito bom, aumenta muito a qualidade de vida deles. Por isso que vale a pena esse esforço de traçar essa estratégia de treino e aplicar, né? Tem muito a ganhar. E, obviamente, à medida que você trabalha essa mobilidade, trabalha essa força, você ajuda a preservar as articulações também. Né? Porque o que traz esse desgaste articular é justamente a fraqueza muscular e a falta de controle. Né? Toda essa sobrecarga que era para ser absorvida e controlada pelos músculos acaba caindo nas articulações.
Então, retornar isso, né, conquistar isso novamente, faz com que as articulações voltem a ser preservadas, né, e voltem a agir da forma correta. Interessante que eu, esses dias atrás, fiz uma ressonância do meu joelho. Eu tenho aqui agora um caso particular. Eu tenho uma cirurgia que eu fiz no joelho já há 12 anos, de reconstrução do ligamento cruzado anterior, e ela foi uma cirurgia aberta, né? Ela foi feita cirurgia aberta, não foi por artroscopia. Foi feita uma incisão ali na frente, na patela, pegando todo o ligamento patelar, indo um pouco acima do polo inferior da patela até a tuberosidade da tíbia. Foi retirado um enxerto do ligamento patelar com um pedaço do osso, né, da patela, e um pedaço do osso da tíbia, né, para fazer o enxerto. Então o contato do enxerto foi osso-osso, que ele tem as suas especificidades, ele consegue se regenerar melhor, ele consegue se integrar melhor, né, porque você tem um osso no osso, não é ligamento osso, que demora mais para regenerar. Essa é uma das vantagens de fazer com o ligamento patelar. Mas enfim, foi feita uma cirurgia aberta, e uma das questões, né, que alguns artigos trazem de pessoas que fazem essa cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior aberta, com o enxerto patelar, é que esse joelho ele fica mais fácil de adquirir osteoartrite, né? De você desenvolver a osteoartrite e a osteoartrose de joelho. Então, num estudo que acompanhou alguns indivíduos, agora eu não lembro de cabeça, no estudo que acompanhou alguns indivíduos que fizeram essa cirurgia ao longo de 30 anos, depois de 30 anos da cirurgia, todos eles tinham osteoartrose de joelho. E, obviamente, não fiquei muito feliz com isso. E eu falei, o que pode ser feito para preservar o joelho, né? Mesmo com essa sina, né? Com esse presságio. Manter a mobilidade e fazer treino de força. E, obviamente, eu tento seguir a risca. Eu faço os treinos de agachamento, todo mundo fala, nossa, mas você vai fazer treino de agachamento com o joelho assim e tal. Né, isso vai destruir a cartilagem do seu joelho e tudo mais. E a cada 5 anos eu faço a ressonância do meu joelho para saber como ele está, né, para saber se teve alguma coisa, se eu perdi uma parte da cartilagem, o que está acontecendo, como está evoluindo o meu joelho, né, porque eu tenho essa preocupação. E eu fiz essa semana, com 12 anos, né, depois da cirurgia, eu fiz, e o meu joelho está preservado como quando eu tinha recebido o alta da fisioterapia há 11 anos atrás, né? Eu fiz mais ou menos 1 ano de fisioterapia. Eu fiz 6 meses, depois eu fui fazendo fisioterapia mais 6 meses com uma frequência bem menor. E aí eu tirei uma ressonância. E a ressonância do joelho está praticamente igual do que, na verdade, hoje está um pouco melhor, porque naquela época estava com um pouco de edema. Mas a minha cartilagem está preservada, está bem, não tem desgaste, e eu treino. As pessoas que me conhecem sabem que eu treino levantamento de peso, vou para competições, treino com carga, treino bastante. Quando eu estou me preparando para competição, treino diariamente, né, sempre, agacha todo dia, com amplitude máxima, vai com carga e tudo mais, com impacto. E o joelho está plenamente preservado. Na verdade, a cartilagem dele do fêmur, ela está bem espessa, tá linda de ver, eu fiquei até feliz. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Você treinar de forma adequada, treinar bem, acompanhando, seguindo também a ciência, lendo e acompanhando as pesquisas, fazendo de jeito adequado, você consegue treinar bem, você consegue fazer tudo que você quer e você consegue se preservar, né? E se você se preserva, você consegue fazer isso pro resto da vida. Com os idosos, eles conseguem fazer também da mesma forma. Conseguem recuperar, né? Voltar pros trilhos, não é? Então era isso que eu queria falar para vocês, mensagem para vocês. E semana que vem tem a live novamente, acredito que será com o Rafael. E
Nos vemos lá na próxima quinta. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, ok? Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.